Queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, por essa nova matéria que vamos agora iniciar os estudos. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, para que possamos memorizar tudo aquilo que for falado. Que o Senhor venha iluminar o professor, que ele possa ter uma boa explicação de tudo aquilo que vai ser falado e que possamos entender da melhor maneira possível. Nesse momento, meu Pai, também quero orar em favor do nosso querido Israel, Senhor. Guarda o teu povo, livra o teu povo de toda maldade, de toda a obra maligna que está ocorrendo nesse momento, Senhor. Que a paz ocorra. É o que te peço nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos na nossa primeira aula de História da Igreja. Estaremos, durante um período de 6 aulas, estudando a respeito dessa matéria, História da Igreja, mostrando aqui a trajetória no tempo e no espaço do glorioso corpo de Cristo na Terra. Nós estaremos tentando desenvolver um assunto a respeito do desenvolvimento da Igreja, desde os primórdios dos tempos até nos dias de hoje. Tentar compreender um pouco, e às vezes algumas pessoas podem até perguntar por que estudar a história da igreja. Irmãos, eu falo para os irmãos sem ter medo de errar, se todas as pessoas cristãs, principalmente líderes, se eles conhecessem um pouco da história da igreja, nós não tínhamos tantos erros nas igrejas hoje. Iríamos aprender bastante com os erros e acertos das igrejas, ou principalmente da igreja, que a igreja ela durou sendo apenas uma igreja até na Reforma. Existia um grupo pouco antes da Reforma chamado Anabatistas, mas não tinha placas de igreja, eles ainda pertenciam à Igreja Católica, que já nesse período era Católica Apostólica Romana. Só depois da Reforma veio existir outras igrejas, por isso que nós ouvimos constantemente eles dizerem que eles são a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e coisas assim que nós ouvimos constantemente a respeito da Igreja Católica. Mas é de entender que realmente a Igreja Católica ela foi a primeira igreja, não a católica de hoje. Nós vamos ver no percurso da história que a igreja que os discípulos deram continuidade nela depois do dia de Pentecostes era chamada Igreja Católica, porque é uma palavra latina que quer dizer universal. A igreja daquela época não tinha placas e tampouco tinha pastores presidentes com campos vastos e coisas assim. Entendemos que hoje não tem nada demais, isso é apenas uma questão de organização e de uma igreja que talvez são de dentro da outra por algum desentendimento, mas se Deus aprovou, eu creio que Deus tem as maneiras dele trabalhar. E alguém pode perguntar, mas Deus criaria um racha na igreja para poder trabalhar? Sim, Deus dividiu as tribos de Israel. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Se existe, às vezes, alguma igreja acomodada, Deus faz outra sair de dentro dela para poder fazer algo. Isso nós vemos no próprio questionamento do pentecostalismo no Brasil. A igreja brasileira precisava de um movimento pentecostal nela, e isso é inquestionável. A igreja eram igrejas boas, porém, depois do pentecostalismo no Brasil, é que as igrejas cresceram bastante no Brasil. Então, antes disso, as igrejas eram de número muito pequeno, e há de se entender que o Pentecostes deu uma alavancada muito boa na igreja. Então, nós vamos entender um pouco a respeito disso para que possamos buscar evitar os erros que a igreja cometeu durante esses séculos da existência da igreja. A primeira, na página de número 2, o pastor ele elaborou a apostila da seguinte forma, nós vemos, melhor dizer, na página de número 1, ele, no primeiro parágrafo, ele fala assim, a história da igreja tem sido sempre, desde o seu nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. Ou seja, a igreja ela existe para anunciar a graça de Deus para com o homem. A igreja hoje ela é detentora da verdade, que anuncia o evangelho, que é as boas novas da salvação, mostrando o quanto Deus amou esse homem e ele mesmo distanciado de Deus e vivendo a vida precária que vive, Deus o amou a si mesmo.
E a história da igreja ela resume nisso. Desde o seu nascimento é proclamar, é declarar que a graça, que é esse favor, é todo o favor de Deus. Nós temos o costume de resumir graça como favor imerecido. Em relação à salvação, sim, nós não merecíamos e Deus aplicou a graça dele em nós. Mas graça quer dizer todo o favor de Deus. Isso quer dizer graça. Então, tudo o que ocorre em nossa vida é pela graça de Deus. A salvação, o que nós possuímos, o nosso trabalho, nossa saúde, nossa caminhada na igreja, tudo é pela graça do Senhor. É pelo seu favor sobre nós. Aí o pastor coloca aqui um índice do que nós estaremos falando a respeito da pré-existência da igreja, a igreja apostólica. Essa é uma parte muito interessante que nós não deveríamos ter perdido isso que aconteceu no período da Igreja Apostólica, a Igreja da perseguição do Império, as igrejas e as perseguições imperiais, a Igreja Imperial, a Igreja Medieval, a Igreja Reformada e a Igreja na atualidade, desde os seus de algumas igrejas no seu nascedouro, depois dos puritanos e os avivalistas, até, poderíamos dizer, os dias de hoje, como as igrejas têm andado. Então, irmãos, a história da igreja se resume nisso. É o interesse de propagar o evangelho. Deus escolheu esse povo, e já quero de antemão dizer que não foi tipo assim, Deus foi pego de surpresa, porque Israel falhou, como algumas pessoas têm o costume de dizer, que Israel falhou e Deus substituiu a igreja por Israel. Irmão, sempre foi igreja. Velho Testamento era igreja, e a igreja ela sempre foi salva pela graça de Deus e nunca foi salva pelas obras da lei. A lei nunca salvou ninguém. Está escrito em Hebreus que a lei ela não prestava para salvar o homem. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que a lei revela que o homem é pecador e miserável, e a lei ela mostra que o homem precisa de alguém superior a ele para salvá-lo, que é Cristo. Então a igreja ela, desde o Velho Testamento, que era a congregação de Israel, eles sempre foram salvos pelo Messias que viria. Nós somos salvos pelo Messias que já veio. Então, sempre foi por fé e não por obra. Gostaria que os irmãos entendessem isso. Que tem pessoas que pensam que a igreja do Velho Testamento era salva pelas obras da lei. Não. A igreja sempre foi salva pela fé no Messias que viria e que veio, e que nós cremos nele. Ele veio para nós, ele já veio e nós aceitamos por isso. Os judeus o rejeitaram. Não que Deus precisava que os judeus rejeitassem, como alguns acreditam, para que viesse a existir uma igreja. Como eu falei, sempre foi o propósito de Deus que a nação de Israel, como um reino sacerdotal, anunciasse a palavra do Senhor. Aí o pastor coloca a origem da igreja. Ele mostra no primeiro parágrafo que a igreja de Cristo sempre existiu na mente e no coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Isso é muito claro pela Bíblia, nos dois versículos que o pastor mostra aí de Efésios. Como eu disse, Deus não foi pego de surpresa porque Israel falhou e Deus precisou de levantar do povo. Não, já era projeto de Deus. Teologicamente, irmãos, a igreja existia no coração de Deus. Historicamente, ela nasceu, como nós vamos ver aqui em Atos 2, no período da descida do Espírito Santo. Mas teologicamente ela já estava nos planos de Deus antes de qualquer coisa vir existir, antes da fundação do mundo. Possivelmente o versículo está relacionado ao nosso mundo, que particularmente eu creio, porque a Bíblia, assim, se a Bíblia ela é a palavra de Deus, como eu creio, e ela diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele mostra um percurso do que ocorreu nessa terra, na construção, e mostrando que quando Deus criou os dois luminares maiores, ele fala, e as estrelas, de acordo com os exegetas bíblicos, se essas estrelas for todo o cosmos que nós temos, então o planeta Terra ele é o centro de todo o universo. Então, nós entendemos que antes da fundação do universo, da fundação deste planeta que nós vivemos, já estava no coração de Deus o propósito de implantar uma igreja nesse planeta que ele criou. Então, isso já estava no coração de Deus.
Aí o pastor cita aqui os versículos, Efésios 1:4, para quem não sabe, a carta aos Efésios ela é chamada de uma carta eclesiológica. Ela é uma carta realmente escrita que fundamenta o que é uma igreja. Ela dá os padrões teológicos da igreja, a sua organização e dá as aplicações teológicas na vida dos componentes dessa igreja. E um dos versículos que o pastor coloca aqui, que está em Efésios 1, versículo 4, que fala: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu nele aqui seria em Cristo, e eleger, irmão, quer dizer que antes da fundação do mundo ele já havia elegido um povo para se tornar sua igreja. Elegeu para ser santo. Antes que alguém possa questionar a questão da predestinação, eu particularmente acredito na predestinação no sentido, sim, Deus predestinou um povo e não pessoas. Predestinou um povo, e o versículo aqui está dizendo que ele predestinou para ser santo e irrepreensível. Ele elegeu, melhor dizendo. E se nós olharmos o versículo desse próprio texto, fala que da questão da predestinação, mas predestinado para serem santos. E está no plural, predestinados para serem santos. Porque nós não estamos aqui preocupando com linhas teológicas, como muitas às vezes preocupam com linhas teológicas. Nós estamos aqui preocupando com linhas teológicas, nós estamos preocupando com o que a Bíblia ensina. E linhas teológicas não muda nada para nós. São coisas que não altera na nossa salvação, e tampouco a heresia. Nós temos a nossa linha teológica e outras pessoas têm a dele. Se aqui tem alguém que tem a linha teológica do Calvino, que acredita na predestinação, que algumas pessoas são predestinadas para serem salvos, eu respeito, mas eu, particularmente, sou arminiano wesleyano, né? Somos assembleianos, então eu acredito na doutrina de Armínio através de John Wesley, que Deus ele predestinou um povo para ser salvo através de Cristo. Então, aqui o versículo mostra que este povo é a igreja que já foi elegido desde a fundação do mundo. Esse povo é a igreja. E em Pedro também, que ele está escrevendo essa carta para uma igreja que estava passando por muitas dificuldades e muitas perseguições, ele fala: o qual, na vontade, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestou nestes últimos tempos por amor de vós. Aqui Pedro está declarando a respeito do povo que é essa igreja, mostrando que Jesus Cristo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo e ele se manifestou nos últimos tempos em amor por causa dessa igreja. Então, ou seja, a igreja ela é um projeto que estava no coração de Deus antes da existência, a paz do seu irmão Ordinei, antes da existência do planeta, do universo ou de qualquer outra coisa, Deus já tinha isso no coração dele. Por quê? Deus não é limitado a tempo e a espaço. Na eternidade que Deus vive, como diz o próprio apóstolo Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não se limita a tempo e a espaço, implicando que essa igreja já estava nos projetos de Deus. Por isso a igreja deu certo, irmãos, porque era um projeto divino e não um projeto humano. O muito que algumas igrejas podem ser projeções humanas, mas a que Deus fundou, lá em Atos 2, é uma igreja que já estava nos planos divinos. Aí no segundo parágrafo ele fala assim: o plano da salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário, o Cordeiro já era conhecido pelo Pai. Conforme o Apocalipse, o pastor não colocou a referência, mas se os irmãos quiserem colocar a referência de Apocalipse 13 e versículo 8, o finalzinho do versículo fala que Cristo, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, implicando que esse plano de salvação, trazendo redenção para um povo que formaria essa igreja, ele já é efetuado nos planos divinos. Desde a fundação do mundo, Cristo já estava contado para ser morto por nossos pecados, ressuscitar para nos dar vitória, nos dar vida eterna e voltará para buscar esse povo que ele comprou e lavou com o seu sangue. Então já estava contado desde o início que Cristo era
o nosso cordeiro morto. Cá no final, irmãos, na letra B, ele fala a fundação da igreja. Aí ele mostra Efésios 3:9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Esse mistério aqui, conforme o pastor coloca aqui, fala a igreja, que antes era um mistério oculto em Deus, fora revelada em Cristo, tornando-se o segredo de Deus conhecido aos homens. A expressão oculto em Deus indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus e vindo a ser conhecido pelo ministério terreno de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então, ou seja, a referência é simplesmente para provar que já estava na mente de Deus e que foi revelado através de Cristo, como eu já falei. A cruz do Calvário, ela trouxe projeção a essa igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Aí o pastor mostra aqui o nascimento da igreja. Ele fala: a Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, conforme nós lemos em Atos, ele andou por cerca de 40 dias, está escrito isso em Atos, está escrito também em 1 Coríntios capítulo 15, cerca de 40 dias na terra, e após esses 40 dias ele foi levado assunto ao céu, está isso em Atos 1, e 10 dias depois o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste. Pentecoste, para quem não sabe, é uma festa judaica, chamada de Festa das Colheitas. Você não vai achar a palavra Pentecoste no Velho Testamento, é uma tradução do hebraico para o grego. Penta vem do grego, e a nossa Bíblia adotou esse tema Pentecoste por ser uma tradução do grego. Então, no dia de Pentecoste, que coube a Deus derramar o seu Espírito e fazer conhecido de todas as nações presente o início dessa igreja naquele momento. E uma coisa interessante, irmão, foi o avanço extraordinário dessa igreja naquele primeiro dia. No primeiro dia, já se agregaram 3.000 almas aos pés do Senhor, ao ver aquela coisa extraordinária que aconteceu no Pentecoste, que Lucas descreve para nós com poucas palavras, nós já ficamos maravilhados. Vocês imaginam você presente ali no dia de Pentecoste e vendo tudo aquilo ocorrendo e pessoas rendendo aos pés do Senhor em meio àquela multidão. É só o poder de Deus para fazer a voz do povo ecoar, sem microfone, sem nada, ali pelas ruas de Jerusalém, e multidões de pessoas que estavam ali. Se 3.000 almas converteram, e imagina a quantidade de pessoas que estavam ali presente, porque as nações que estavam ali era muita gente presente aqui, fora os judeus, e converteram muitas pessoas ao Senhor naquele lugar. O pastor mostra que 120 seguidores oravam reunidos, está em Atos 1. E o interessante é que, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo está provando para o povo de Corinto a respeito da existência da ressurreição, ele fala que Cristo ressuscitou e andou por cerca de 40 dias e foi visto por mais de 500 irmãos. O interessante é que ele chama aquelas 500 pessoas, que ele ainda fala que boa parte deles ainda vive hoje no tempo de Paulo. Que estavam vivos naquele tempo presente de Paulo, que poderia ser testemunha de que o que ele estava dizendo era verdade. Então ele alega o seguinte, que mais de 500 irmãos viram Cristo. Porém, o interessante, meu, que desses 500 irmãos, só 120 perseverou. Os irmãos podem ler em 1 Coríntios 15, versículo 6, que o apóstolo Paulo fala que existia mais de 500 viram. Porém, só 120 perseveraram orando no cenáculo. Eu vejo uma redução muito grande do povo que dizia servir a Cristo naquele momento, e após a ascensão de Cristo, talvez a ida de Cristo para o céu fez o povo desanimar e pensamos que, como eles próprios falam no capítulo 1, que nós pensamos que tinha chegado o tempo da redenção de Israel, então Jesus vai embora, talvez os demais 380 pessoas, acabou a nossa esperança. Alguns já tinham perdido a esperança quando Jesus morreu. Se nós vemos as palavras dos dois discípulos no caminho de Emaús,
e até mesmo na própria ação dos demais apóstolos, que ficaram desanimados até que Jesus ressuscitou e as mulheres viram e comentou com eles. Então, pela a palavra dos discípulos no caminho de Emaús, nós vemos a dificuldade que eles estavam tendo após a morte de Cristo. Agora, após a ascensão de Cristo, que o próprio anjo deixou declarado de forma muito enfática, dizendo: esse mesmo Cristo que vocês veem subindo, ele voltará um dia. Então, esses 120 agarraram essa promessa. Eles fizeram dessa promessa algo na vida deles que sustentou aquela igreja que começou com 120. 500 que estavam ali abandonaram, 380 abandonou e 120 ficou e começaram ali a, a orar e Deus derramou o seu espírito sobre o povo. Então, a igreja teve início historicamente no dia de Pentecostes. Lucas registra isso, que a partir do dia de Pentecostes ele se formou uma igreja onde o povo se reunia para poder cultuar o nome do Senhor. Aí ele mostra que línguas de fogo desceram sobre eles. Essas línguas de fogo, irmãos, é como se fosse um tufão de fogo, não é língua falada de fogo, como muitos pensam, não é língua de falada. Os irmãos já ouviram a expressão língua d'água? Eu creio que os irmãos já ouviram essa expressão, quando cai aquele tufão de água. Então, língua de fogo foi isso. Uma tocha, algo de fogo caiu sobre, pousou sobre a cabeça de cada um deles. E o interessante que da maneira que Lucas narra, o que dá a entender é que, por exemplo, se fosse nós que estivéssemos lá, eu teria visto a língua de fogo na cabeça do nosso irmão Wilson, mas ele não teria visto a língua de fogo nele, mas ele veria, por exemplo, nossa irmã Terezinha, o nosso irmão Jonatas. Então, assim que ocorreu o poder de Deus naquele lugar. E hoje, para mim, não é diferente. Às vezes, nós vemos muitas pessoas querendo se promover, enquanto as outras pessoas não vêem nada. Eu acho que nós deveríamos deixar as pessoas verem em nós, como aconteceu no dia de Pentecostes. É bem melhor quando alguém vê em você e ele fala de você para alguém bem daquilo que você faz. Mas hoje em dia as pessoas não conseguem, eles têm que se promover, ele tem que falar dele, ele tem que colocar o nome dele na frente. As igrejas, irmão, são doentes hoje, é porque o nome do homem está na frente, não tem mais nome de Jesus. São igrejas que o nome do homem é a primeira coisa. É essa preocupação em pronunciar o nome da pessoa e esquecer do nome de Cristo. Quase que o nome de Cristo não são anunciados nem nos louvores, nem nas pregações, porque as pessoas estão preocupando em se promover. E o dia de Pentecoste, que é o nascedouro da igreja, mostra que as pessoas viram nas outras pessoas o poder de Deus. E quem tem, irmãos, a presença, tem o poder de Deus, ele não precisa de se promover, ele não precisa de falar dele. É porque a verdade igreja é para falar de Cristo e não do homem. A nossa pregação tem que falar de Jesus. Se Jesus não for o centro da pregação, não é pregação. É falatória à toa, é retórica, é oratória, é expressar bonito. Mas quando Cristo é o centro da pregação, não importa nem se o vocabulário não está muito correto. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Esse deveria ser o ponto-chave de uma pregação nos dias de hoje. Aí fala que eles falaram em outras línguas. Sempre há o questionamento da questão de outras línguas, se era língua de nações, se foram línguas do espírito. Alguns hoje apelidaram a língua ou mistério de línguas estranhas, e realmente é estranho ao nosso entendimento, mas biblicamente é chamado de mistério ou língua do Espírito Santo. E há um erro muito grande em chamar de língua dos anjos. Isso, quem cresce sempre diminui, ao contrário de João Batista, né? Que importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa questão da língua dos anjos. Nós estamos falando de dom, mas já que estamos falando de igreja, essa questão cai dentro da igreja. Sobre a língua que nós pentecostais falamos é a língua dos anjos. Irmãos, não é. A primeira coisa é que nós inventamos uma coisa e depois nós mesmos contradizemos o que falamos. Quantos aqui já ouviu falar que o diabo não sabe que nós estamos o que nós falamos na língua estranha? Faz assim com a mão. Agora vamos lá.
De acordo com a Bíblia, o diabo era um anjo, sim? Os irmãos concordam? Se o diabo era um anjo e nós falamos língua dos anjos, não é certo que ele entende que nós falamos então, não, irmãos? Os irmãos não acham, não? Ou será que ele era de outra nação do céu, de um lugar que lá a língua do anjo era outra língua de anjo que não era a que ele falava? Igual, por exemplo, nós falamos português e aqui no América fala inglês. Não, claro que não, né? Então a Bíblia chama de língua do Espírito Santo, não língua dos anjos. A única passagem na Bíblia de falar que fala língua dos anjos, se os irmãos observar o apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está ensinando a respeito dos dons, está discorrendo a respeito dos dons, falando para eles que os 9 dons que estavam ali eram esporádicos, manifestáveis, deveriam buscar todos os dons, e não só de língua e de profecia. E que ele estaria ensinando um caminho mais excelente. O caminho mais excelente era o amor. Então ele vai e diz: olha, mesmo que vocês falam a língua dos anjos, que é algo desconhecido da mente, que nós não sabemos que língua que o anjo fala. A única coisa que sabemos é que quando os anjos desceram para falar com os homens, eles falaram a língua do que o homem falava. Desceu para falar com Abraão, falou em hebraico. Se desceu para falar com Faraó, deve ter falado a língua que Faraó falava. Quando Deus se manifestou a Faraó em sonho, ele falou a língua deles, irmãos, estão entendendo? Então, língua dos anjos, que o apóstolo Paulo está querendo dizer, estava usando de uma maneira exagerada. Olha, mesmo que vocês falam até língua dos anjos, que vai além das línguas estranhas que vocês falam, se vocês não têm amor, isso não tem proveito algum. Era um tipo um hipérbole que o apóstolo Paulo estava fazendo no contraste da língua dos anjos com as línguas estranhas que eles estavam falando, com a língua de mistério, para que eles entendessem que o que vale mais na vida de um cristão ou na vida de uma igreja é o amor e não dons espirituais. Que ele deixa claro que a manifestação do dom, querem dizer que os dons são esporádicos. O dom manifesta aqui e vai embora. Ninguém anda profetizando o tempo todo, mas amar você pode amar o tempo todo. Então é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar. E então línguas aqui, irmãos, falada, possivelmente é essa língua do Espírito Santo. Se houve manifestações de língua de nações ali, conforme estavam nações presentes, e as pessoas ouviam falar, cada um na sua língua materna, aquela ocasião ali foi especial. Porém, quando nós vamos na casa de Cornélio e também lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo ora e o Espírito Santo é derramado sobre o povo e eles são batizados com o Espírito Santo, a Bíblia fala que eles também falaram em línguas. Então não havia necessidade de língua de nações. Então mostra que era a língua do Espírito Santo. E também na casa de Cornélio. Estavam ali todos que estavam ali presentes. Cornélio falava o latim, possivelmente a sua língua oficial era o latim. A língua oficial de Pedro era o aramaico, mas todos eles falavam grego, por isso não tiveram dificuldade de comunicação. E o próprio apóstolo Pedro dá testemunho disso quando ele está no capítulo 15 de Atos, na convenção em Jerusalém, e ele fala: que Deus também deu oportunidade para os gentios, porque quando ele estava na casa de Cornélio, o gentil, o Espírito Santo, que no princípio desceu sobre eles, também desceu sobre os gentios, e eles falaram em mistério. Então, ou seja, na casa de Cornélio também não havia necessidade de língua de nações, então foi intervenção do Espírito Santo em manifestar a sua glória ali em línguas que nós chamamos de línguas estranhas. Os irmãos estão entendendo? Então, eles falaram em outras línguas. Isso foi um sinal de que o Espírito Santo, que outrora no Velho Testamento era dado somente para 3 classes de pessoas, que eram os profetas, os reis e os sacerdotes, foi derramado, conforme Joel fala, sobre toda a carne. Toda a carne, irmão, sem distinção. Servos e servas, homens e mulheres, senhores, velhos e jovens, todos receberam o Espírito Santo e todos tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Então, a manifestação de línguas estranhas, cremos que foi, de acordo com o livro de Atos, um sinal para mostrar que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo a partir daquele momento. Aí ele fala um tríplice efeito do Pentecoste. A primeira coisa que ele mostra é uma iluminação na mente dos discípulos. Isso está muito claro, irmãos, a partir do versículo 16 do capítulo 2, quando Pedro interpreta o livro de Joel com muita precisão.
ele deixa muito claro que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. O que é iluminação? Iluminação é uma capacidade que o Espírito Santo nos concede de compreender as verdades reveladas nas Escrituras. Então, ou seja, o Espírito Santo, ao ser derramado sobre os discípulos, lhes capacitou a ver melhor o que estava contido na lei. Porque, ao olhar as leis, a única coisa que eles conseguiam ver era o que a lei determinava. Quem cumpriu vive, quem não cumpriu morre. E quando o Espírito Santo desceu, mostrou que a lei apontava para Cristo. Eles entenderam que a lei toda foi dada para apontar para Cristo. Então, só através da iluminação do Espírito Santo eles chegaram a essa conclusão. Nós vemos citações do Velho Testamento e do Novo Testamento, irmão, que só através do Espírito Santo que eles teriam como pegar aquela passagem e citar. Quando você vai no capítulo 7, no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, e você vê Estevão discorrendo desde da ida de Abraão para o Egito até o nascimento de Cristo, para mostrar que Cristo era o descendente de Abraão de Davi, é coisa extraordinária. E só o Espírito Santo fazia aquilo, ele conseguia discorrer dentro do Velho Testamento toda aquela história que chegaria até Cristo. Então, iluminação é isso. Foi uma capacidade que o Espírito Santo deu deles compreenderem e aplicar corretamente a palavra do Senhor. Eles falam que eles compreenderam que o reino não era político. Nós vemos uma preocupação muito grande porque existia uma promessa no Velho Testamento da chegada do reino. E os judeus tinham sempre essa esperança da chegada do reino. Porém, esse reino para eles era um reino político, reino esse que viria através dos descendentes de Davi. Eles acreditavam, alguns peritos na interpretação bíblica do Velho Testamento, que estudavam as profecias messiânicas, eles faziam muito uso dos salmos, que eram salmos messiânicos, e entenderam que através de Davi viria o Messias. E eles tinham, por isso que eles tinham Davi como o grande vulto do Velho Testamento. E a razão é essa que o Evangelho de Mateus começa também dizendo assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, deixando muito claro para os judeus que o rei prometido já havia chegado. Então, eles não compreendiam que o reino era espiritual. Por isso que quando Jesus ele chegou, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E muitos ainda não entendiam. Os irmãos podem observar que quando Jesus contava parábolas relacionadas ao reino, os discípulos não compreendiam. Jesus tinha que dar interpretações das parábolas separadas para eles. E após eles receberem o Espírito Santo, eles passaram a compreender. Até no último momento do dia de Pentecostes, os irmãos podem ler em Atos 1, que eles chegaram perto de Cristo, sabendo que Jesus estaria em assunto ao céu, e falou assim: quando chegará o tempo da restauração de Israel? E Jesus falou que esse tempo e essa estação não pertence a vocês, e sim a Deus. Eles, até naquele momento, eles estavam preocupados com a restauração de Israel, que Israel saísse debaixo do governo romano, que o governo romano viesse a ter uma decadência, com alguém que se revoltasse ali no meio do povo de Israel, a um Messias que eles esperavam, claro, e viesse levantar o povo e levantar em guerra contra os romanos e vencê-los, como aconteceu com Davi, que venceu várias batalhas. Mas Jesus vem pregando um reino espiritual. E ele disse: é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. O único lugar que os irmãos vão achar a palavra reino dos céus é no Evangelho de Mateus. Talvez por Mateus escrever para os judeus e ter muito cuidado em relação tanto ao nome de Deus quanto à questão dos céus, ele utilizou reino dos céus. Mas Marcos e Lucas escrevem reino de Deus, que é sinônimo, não tem nada diferente. Já vi pessoas arrumar o maior problema com o reino de Deus e reino dos céus, e são apenas sinônimos. E o reino, irmãos, era isso, era a chegada de Deus em poder e a implantação da sua igreja. Hoje em dia também há uma confusão muito grande no meio do povo de Deus, em acreditar que o reino de Deus será só no milênio, e aqueles que acreditam que o reino de Deus é os céus, é a eternidade. Não. O reino de Deus já está na terra. O próprio Jesus disse o quê? Se eu expulso o demônio pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. E Jesus expulsou muitos demônios, irmãos. Então o reino de Deus já está entre nós. O que é o reino de Deus? Foi o que Cristo fez, o que os discípulos continuou e o que nós estamos continuando.
O reino de Deus hoje entre nós é esse poder conferido à igreja de anunciar o nome do Rei eterno, que é Cristo. Então, isso é o reino de Deus. Só que eles tinham um problema com a política. Eles achavam que a restauração tinha que ser política. Porém, com a descida do Espírito Santo, eles compreenderam que o reino de Deus já estava entre eles e era espiritual. O que é o reino de Deus no período dos apóstolos? Foi cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, anunciar o evangelho, fazer milagres e proclamar e fazer estender a igreja de Cristo. Então eles entenderam isso. Se o povo de Deus hoje entendesse isso também, irmãos, a igreja seria bem melhor em tudo, em entender que o reino de Deus não tem a ver. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus, irmão, não é comida e bebida. Ele deixa isso muito claro. E não é comida e bebida, é justiça, é poder. Isso é o reino de Deus. Aí ele mostra mais: deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. Eles entenderam isso. Os irmãos observar a partir do livro de Atos, ok? Que o livro de Atos narra Pedro e João, Tiago morrendo no capítulo 12, e do capítulo 13 a seguinte narra a história de Paulo. Então, nós não sabemos por qual ocasião que os demais apóstolos não são descritos no livro de Atos, por que Lucas não falou dos demais, como Bartolomeu, André, Mateus, o outro Judas, o outro Tiago também, que era os dois eram irmãos, Tiago e Judas também eram irmão. Não sabemos por que ele não falou de Tomé. Alguns acreditam que nesse período, após o capítulo 8 de Atos, os discípulos se dispersaram e como se você observar o próprio Eusébio de Cesareia, que escreve os primeiros 4 séculos da igreja, que narra ali a morte dos apóstolos, vai mostrar apóstolos morrendo na Índia, outros apóstolos morrendo em lugares diferentes. Então, isso implica que talvez eles estivessem fazendo missões em outros países. Essa é a razão que Lucas não descreveu a respeito deles. Nós vemos que a presença de Tiago, irmão de Jesus, era muito eminente na igreja de Jerusalém. Talvez isso veio, a igreja veio ficar os cuidados pastoral dele, que ficava no cuidado de Pedro e os demais apóstolos. Talvez com eles ter tanta ocupação em anunciar o reino de Deus, em pregar de forma itinerante, em Jerusalém, ficou a responsabilidade na mão de Tiago. Mas uma coisa, eles estavam na dependência do Espírito Santo. Se você observa a maneira que Tiago morre, o irmão de João, sem preocupação alguma, ele foi preso por Herodes, depois Pedro foi preso, Tiago morreu a fio de espada, o anjo soltou a Pedro. Também não podemos questionar as economias divinas, Deus faz o que ele quer. O mesmo anjo que salvou Pedro por ele ter salvo Tiago, mas coube a Deus permitir com que Tiago viesse a morrer e liberar Pedro. E dali para frente, irmãos, a igreja foi só alavancando, a igreja chegou em Antioquia, chegou em Samaria. Deus fez algo tremendo, o poder de Deus entrou nesses lugares, porque os discípulos estavam disponíveis ao Espírito Santo. Disponíveis. Eu estava dando a escola bíblica no domingo passado, sem ser ontem, a primeira lição da nossa escola, e eu lembrei do que Deus fez através de Filipe. A vontade de anunciar o evangelho era tão grande na vida desses homens que ele chega em um determinado local, ele encontra ali o eunuco, que era um representante da rainha da Etiópia, e ele ouviu aquele eunuco lendo a Bíblia. Era muito de costume na antiguidade as pessoas ler a Bíblia em voz alta, porque a Bíblia fala que ele ouviu, e possivelmente ele estava sendo puxado por um carro de boi. Eu creio que se fosse um cavalo era mais rápido, talvez ele teria que correr, não teria condição de alcançar o carro puxado por cavalo, mas por ser um carro de boi, ele conseguiu alcançar e já perguntou: você entende o que você lê? Filipe possivelmente era um judeu de linha helenística, era alguém nascido na dispersão, ele nascido em algum país grego, então ele falava o grego fluente. Ao ver aquela pessoa lendo a Septuaginta, que era em grego, como eu já disse, a língua grega era muito comum naquela época, era como o inglês hoje, todo mundo falava grego naquela época, alguns falavam muito bem, outros não. Mas ao ouvi-lo ler a Septuaginta, ele logo se interferiu e perguntou: você entende o que você lê? E ele disse: como entenderei se não tem quem me explica? E quando ele percebeu, diz a Bíblia, que ele estava lendo Isaías, na nossa Bíblia considerada como Isaías 53,
E ele começou a explicar, porque ele perguntou se ele fala de si mesmo ou está falando de outra pessoa. E ele não perdeu a oportunidade. E o mais interessante é que, após a preocupação do eunuco de se batizar de uma forma, não podemos dizer, os irmãos me perdoam da linguagem, mas de tão agressiva, o Espírito de Deus arrancou Filipe dali, de perto do eunuco, e colocou em outra cidade. Ele não teve a dificuldade nem de atravessar o deserto andando, mas era tanta pressa em anunciar o evangelho, a dependência do Espírito Santo, que o Espírito de Deus arrebatou ele ali com muita força após tirar o eunuco da água e colocou em outra cidade, em Samaria. Então nós vemos a dependência que eles tinham, o apóstolo Paulo, irmãos, aquela dependência dele do Espírito Santo. Ele mesmo falava que o Espírito de Deus revelava para ele tudo o que acontecia na cidade, e a única coisa que ele esperava era apanhar e ser preso. Agora, quando ele vai para Jerusalém, o profeta Ágabo, talvez ele havia arrancado o seu cinto e pendurado em algum lugar na casa que ele estava, o profeta Ágabo pegou o cinto dele e amarrou as próprias mãos e os próprios pés e disse: isso ocorrerá ao dono desse cinto para a cidade que ele vai ir. Mas o apóstolo Paulo, ele simplesmente seguiu o caminho, ele não ficou com medo. Ah, você é amarrado que eu seja. E no capítulo 21, em versículo, me parece que é o versículo 24 do livro de Atos, ele fala: "E nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira que me está proposta." Então, a dependência do Espírito Santo fez com que a igreja crescesse, fez com que a igreja movimentasse. A necessidade de se entregar ao Espírito Santo. E hoje, irmãos, as igrejas, se elas aprendessem com isso aqui, claro que nós não conseguiríamos nunca ser o padrão, copiar 100% do que a igreja primitiva foi, mas tudo que está na Bíblia, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Todas as igrejas tinham que ter a sua raiz na igreja primitiva. Essa capacidade de saber que o que é meu é seu também. Mas hoje nós, o que é meu é meu, e talvez até o que é seu é meu. Esse é o nosso pensamento. Então, a igreja, o Tiago fala que eles tinham tudo em comum e que aquilo que ele possuía não era dele, era de todos. E nós não conseguimos ver isso. Essa dependência do Espírito Santo, irmãos, age nisso. Ela age em muitas coisas. Sabe o que nós acreditamos no Espírito Santo? Olha como nós vemos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um agente de Deus para nos fazer falar em línguas estranhas, para nos fazer profetizar, pular, chorar, curar enfermo. Mas nós não cedemos ao Espírito Santo para aquilo que Jesus ensinou em João, capítulo 14, que ele veio para convencer que esse Espírito da verdade, ou esse Paracleto, ou o Consolador, que está ao nosso lado, ele está aí para nos ajudar em muitas coisas, principalmente nos convencer dos nossos erros, nos abrir os olhos de coisas que nós estamos fazendo que parece pequeno, que poderia ser feito na igreja, que melhoraria o bom andamento da igreja. Esses cuidados com os pobres, cuidado com as pessoas. Nós estamos estudando esse trimestre a respeito de missões, e uma das partes da lição, como eu ensinei no domingo passado, falava da questão de fazer discípulo e manter os discípulos financeiramente. E a igreja falha nisso. A igreja falha nisso. Eu conheçmo uma história de igreja, de quando eu fiz seminário, de igrejas que enviou missionários e abandonou o missionário do campo. O bom Wilson está balançando a cabeça, você também conhece. Diz que abandonou e teve missionários que teve que voltar e outros conseguiu ficar por lá. Ficaram. E quando a igreja cresceu e deu certo, aí eles retomaram, queriam tomar a igreja novamente. Ah, vou colocar a placa nossa lá. E eu conheço missionários que eram tão bom crentes que aceitou a placa deles lá. Colocamos a sua placa porque ele era crente, a igreja não era dele. Os irmãos estão entendendo? Então, é muito complicado não ser dependente do Espírito Santo no andamento da igreja. Isso é muito complicado. Então, o que fez a igreja crescer, conforme o pastor mostrou, é isso. O efeito do Pentecostes fez a dependência do Espírito Santo. Hoje todo mundo fala que é pentecostal, mas o que difere o povo pentecostal hoje dos demais povos é o falar mistério.
São as manifestações carismáticas. Você é pentecostal? Aí se você fala assim, mas me explica o que é pentecostal. Aí vai te falar assim, você crê nos dons espirituais? Essa é a diferença do pentecostal para o não pentecostal, que eles alegam a diferença. Mas ser pentecostal, meu, vai além disso. Ser pentecostal vai muito além de manifestações carismáticas. Ser pentecostal, que foi o apelido que nós ganhamos, que quem crê nas manifestações do Espírito Santo, vai muito além disso aí. Ser pentecostal é ser dependente de Deus em tudo. É ter um coração aberto para as coisas. Eu não acredito, irmão, num crente. Estou falando sério. Nenhum crente que pula, que roda, que fala em mistério, que profetiza. Ele pode revelar o que for. Se ele não ama, se ele não ajuda, se ele é egoísta, ele não é salvo. Ele não é salvo. Ele pode fazer cair fogo do céu, que o falso profeta também vai fazer. Não me convence. Não me convence. A Bíblia fala que nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. É assim que está escrito em João. João capítulo 13 fala: quando nós amamos uns aos outros, somos reconhecidos como discípulos. Então, quando falamos mistério, quando pulamos, rodapiamos e esse tipo de coisa que muitas igrejas gostam, não tem nada contra, mas isso não faz de nós crentes verdadeiros ou igreja verdadeira de Cristo. Para ser igreja verdadeira de Cristo, tem que ter isso. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo é uma pessoa de um coração aberto, sensível, sensível à voz do Espírito de Deus, que sabe ouvir quando o Espírito de Deus fala com ele. Então, isso era o que os discípulos faziam, essa capacidade de ser dependente do Espírito Santo para tudo. Eles conseguiam ouvir a voz do Espírito Santo e resolviam problemas com muita facilidade. Se os irmãos observar no capítulo 6 de Atos, quando eles criam o diaconato ali, é, a igreja cresceu muito no dia de Pentecostes, eu já falei, os irmãos vão ver que se acrescentou 3.000 almas na primeira pregação e mais 5.000 na segunda. Alguns acreditam que não foram 8.000 almas, um fala que foi 3.000 e que Lucas simplesmente somou os 3.000 mais 2.000 e eram 5.000 almas. Eu, particularmente, lá fala que agregou mais 5.000 almas, então eu acredito que são 8.000 almas. Então a igreja cresceu assustadoramente. E no meio do crescimento, cresce um pouco de problema, claro. Agora, você imagina em Jerusalém vários locais que não existiam templos como nós temos hoje, várias casas-igreja, onde os apóstolos iam pregar. Após a festa de Pentecoste, muitas pessoas ficaram ali ao ver o crescimento da igreja, os que converteram. E entre eles, muitos judeus de fala grega. E esses judeus de fala grega, as viúvas, começaram a ter dificuldades financeiras. E quando ia se repartir os bens, elas ficavam esquecidas. Então houve reclamações. Por quê? Igreja cresce, cresce problema. Por que Pedro e os demais apóstolos chegou? Olha, não, nós não podemos fazer esse ofício. Então vocês aí escolhe 7 homens e Deus predicado deles, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Ele mostra lá os requisitos para eles. E o interessante é que ele pediu para a igreja escolher e traz até nós. Eles trouxeram, eles oraram. Agora, sabe por que muitos obreiros não dão certo à igreja? Porque não é a igreja que escolheu. A maioria das vezes são os pastores que escolhem. E se os irmãos olharem em Atos 15 também, os presbíteros também eram escolhidos pela igreja e não por pastores. Então não existe nepotismo. Não existe, meu amigo. A igreja escolheu 7 homens, esses homens serviram como diáconos, 5 deles foi muito bom, porque 2 virou pregador, morreu muito cedo, que foi Estevão, e Filipe só vivia pregando, então ele nunca amassou vinho, nunca entregou pão, nunca entregou compra para irmã nenhuma, só vivia pregando o evangelho, que inclusive lá em Atos 21, me parece, ele é chamado de Filipe o evangelista. Agora, o interessante é, a igreja cresceu o problema, eles resolveram com facilidade. Pedro falou, olha, a nós, apóstolos, cabe o ensinamento e a oração, mas escolhe entre vocês homens capacitados para fazer essa obra. E ali nasceu o diaconato, ou seja, resolveram o problema. Por quê? Dependência do Espírito Santo. Saber ouvir a voz do Espírito Santo. Aí o pastor mostra mais na letra D sobre a plenitude dos tempos.
Aqui ele vem discorrendo, irmãos, aqui, mostra o versículo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, nasceu debaixo da lei, no período da lei ainda, e esse tempo que completou foi o tempo determinado por Deus a enviar o seu filho para morrer, ressuscitar, como eu falei, e implantar a sua igreja. Aí os irmãos leem, vão ver que é só uma questão histórica, mostrando o desenvolvimento do cristianismo, aproveitando a língua da época, que era o grego, e que era uma língua universal. O pastor mostra que a respeito das religiões que existiam, das questões que o império não preocupou muito com o cristianismo, muito que eles vieram e colonizaram os judeus estavam debaixo do jugo romano, mas eles deixavam cada um com a sua própria religião. Não foi como os gregos que interferiu na religião do povo. Porém, os romanos também não interferiram na religião dos judeus, porque eles sabiam que os judeus eram um povo problemático, e se interferisse na lei de Deus que eles cumpriam, poderia ter alguma sedição ali, já que eles viviam na sua terra. O que eles fizeram? Deixaram eles continuando indo ao templo e na sinagoga, e tinha um rei ali que não era da linhagem judaica, toda a família herodiana, eles eram descendentes de Esaú, eram idumeus, mas eles ficaram ali como rei na Judéia, tendo o governador Pilatos comandando toda a área. Após a morte de Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças, Jerusalém, ou melhor, a Judéia e a Galiléia foi dividida em setores, e os filhos deles, os filhos de Herodes o Grande, comandava cada setor em Jerusalém. E eles não mexiam com os judeus, deixavam os judeus ir nas sinagogas e não tiveram problema algum. Cá no terceiro parágrafo, fala assim: apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente. Assim, o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. Se os irmãos observar, eu não sei se os irmãos já leram, principalmente o Evangelho de João, tentando construir o cenário da situação que o povo vivia. Os irmãos vão chegar a uma conclusão que havia pobreza extrema em Israel na época de Cristo. Após o Império Romano dominar o mundo no ano 27 depois de Cristo, eles vieram de um jugo macedônio-grego, onde os judeus estavam devastados financeiramente e até mesmo a religião. Nesse período é que nasce o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e outros grupos religiosos em Israel. Mas o grupo mais proeminente e que mais se aproximava da Bíblia, e que era um grupo até bom no início, eram os fariseus. Hoje o termo fariseu virou pejorativo. Quando você chama alguém de fariseu, você está querendo relacionar ele como hipócrita. Mas a palavra fariseu, ela é uma palavra com significado até bonito, que é farisaios, que quer dizer separado. Então, aquele grupo de judeu que no período de João Hircano, ou no período dos Macabeus, eles interessaram a continuar servindo a Cristo, eles se separaram das demais comunidades judaicas que submeteram ao jugo dos imperadores gregos, dos reis da Grécia, que a Grécia foi dividida em 4 partes, e havia muita guerra entre eles mesmos, e os judeus acabaram sofrendo. Então, a religião foi muito afetada nesse período, mas esse grupo de judeus que formaram o grupo dos fariseus, eles resolveram não seguir a religião grego daquela época, e eles continuaram servindo a Deus através da, da lei de Moisés dada ao povo dele. Por isso eles eram chamados de fariseus nesse período, por ser separado. Mas já no período de Cristo, boa parte dos fariseus eram pessoas que estudou em escola rabínica, foi comprado pelo Império Romano. Boa parte dos saduceus compunha o grupo dos sacerdotes e sumos sacerdotes, e esse grupo era um grupo mais, podemos dizer, mais politizado, envolvido com política, bem comprado pelo Império Romano. Por isso que nós vemos uma coisa que nunca aconteceu no período do Velho Testamento. Os irmãos vão ver que Arão vai morrer e o filho dele vai assumir o lugar. E assim foi sucessivamente com cada sumo sacerdote. Mas no Novo Testamento tinha 2 sumos sacerdotes, e eu nunca consegui entender aquilo. Como que existia 2 sumos sacerdotes, sendo que no Velho Testamento
era apenas um sumo sacerdote e sacerdotes. Então, ou seja, Caifás e Anás, eles eram parentes, era sogro, sogro e genro. Então, o sogro, como não tinha filho homem, passou para o genro o sacerdócio. Ele tinha a obrigação de passar para um parente mais próximo, mas o que ele fez? Passou para o genro e seguiu no sumo sacerdócio mandando. Está parecendo as igrejas de hoje, que só fica entre a família, nunca sai daquele círculo familiar, as convenções e mais nada. Deixa eu pular aqui, porque a história da igreja é triste. Então, nunca sai disso. É. Então, no Novo Testamento nós já vemos isso, que a igreja passou por isso, e esse grupo de pessoas que eram um grupo bom, depois foi se apostatando, e quando chegou Cristo, eles já eram um povo que queria guardar a lei por hipocrisia. E se os irmãos observar no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, eles criaram um livro de tradições para eles, que hoje é chamado do Talmud, que esse livro de tradições ele foi recebendo acréscimo, e até hoje é só surgiu um rabino importante aí que ele faz mais algum acréscimo no Talmud. Hoje o Talmud tem mais de 20 volumes. Antigamente não era tão largo assim. Tinha algumas coisas folclóricas, até algumas interpretações da lei, que começou com Esdra, no chamado Targums. Dali, os doutores da lei, que eram os escriba, começaram a fazer tanta cópia da Bíblia e eles começaram a ter tanta familiarização com a Bíblia que eles começaram a interpretar a Bíblia, chamado de lei oral, a interpretação da Bíblia, que era chamado dos Midrash, e as Guemará, a lei e a interpretação, que são os Midrash. Então, irmãos, nesse período do nascimento da igreja e do crescimento se deu assim. A igreja nasceu no Pentecostes, se desenvolveu com a ação do Espírito Santo, e esse período do Império Romano que eles não interferiram no desenvolver dessa igreja, a pessoa podia servir a Cristo, contando que eles pagassem os impostos romanos, isso é o que era importante. E eles não interferiram, tiveram facilidade devido à língua, que era universal, e havia um vazio muito grande espiritualmente, conforme o pastor coloca aqui. Isso também deu um despertar muito grande no povo. A observância, que eu falo da situação caótica que existia na época de Cristo, é também essa questão espiritual. Se os irmãos observar, expulsar demônio nunca tinha acontecido no período deles. Que quando Jesus expulsa um demônio, o que eles falam? Quem é este que até os espíritos imundos lhe obedecem? Isso implica que os fariseus não tinham essa autoridade para expulsar demônio. Os escribas, os doutores da lei, os rabinos não tinham esse poder. E pessoas endemoniadas existiam, porque diz a Bíblia que o demoniado de Gadara já havia muitos anos que ele estava ali daquela forma, acorrentado, nu, dormindo em cemitério. Possivelmente, se dormir em cemitério, ele comia o que ele achava na reta. Os irmãos estão compreendendo? Eles passavam longe dele, porque não tinha essa autoridade. E também aquele jovem que o pai procurou os discípulos quando Jesus estava no monte da transfiguração, e eles não conseguiram expulsar. Se os irmãos observar o texto, lá estavam os fariseus, criticando. Foi os fariseus que começou o assunto. Por que os seus discípulos não puderam expulsar e ficaram ali fazendo conversinhas para que o pai do menino também ficasse preocupado? Mas coragem de expulsar eles não tiveram. Eles não colocaram a mão. Os irmãos estão compreendendo? Então nós vemos que... E esse menino, o pai dele falou o quê? Que ele, desde a sua meninice, ele sofria daquilo. Desde muito novo. Talvez ele era um adolescente nessa época, a Bíblia não fala, um pré-adolescente, mas Jesus, o pai fala para Jesus que era desde muito pequeno, muito criança, ele já sofria de espírito maligno na vida dele. E os fariseus nunca fizeram nada. A religião daquela época nunca fez nada. Então nós observamos que essa questão espiritual no período de Cristo foi algo que despertou após a descida do Espírito Santo no meio dos discípulos
a necessidade de anunciar o evangelho. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele entrava de cidade em cidade e ele procurava uma sinagoga para ali expor a palavra de Deus. E, numa certa ocasião, os irmãos conhecem bem essa parte, que aquela jovem Filipos veio falando que ele era homem de Deus, com um espírito adivinhador, e ele expulsou o demônio da vida daquela moça. E curas e outras coisas extraordinárias que aconteciam. Havia muita superstição, muita crendice na época. Jesus veio quebrando toda aquela crendice, toda aquela superstição que existia no meio do povo e trazendo cura e libertação. O apóstolo, o melhor, não o apóstolo, Marcos fala que ele vinha pregando o evangelho do reino, ensinando e libertando e arrancando muitas pessoas das mãos de Satanás, libertando os oprimidos das garras do diabo. Então, nós vemos um poder extraordinário no início ali, tanto do que Jesus deixou e que os apóstolos acreditaram naquilo e seguiram fazendo o mesmo. Aí ele mostra que a segunda, na página 5, a igreja apostólica. O pastor mostra aqui, irmãos, que desde a ascensão de Cristo, ele coloca aqui 30 AD, que quer dizer anos dominis, que é uma palavra em latim, anos dominus, que quer dizer depois de Cristo. Anos dominus é o mesmo que depois de Cristo. Até o final do século 100. Ele mostra que esse é o período da Igreja Apostólica. Eu, particularmente, acredito que aproximadamente a partir dos anos 32, porque se Jesus nasceu no ano 2 antes de Cristo, e se ele viveu 33 anos na Terra, possivelmente foi por volta do ano 32 que se iniciou a Igreja Apostólica. Ela nasceu ali no dia de Pentecostes, nós já falamos. Por que Igreja Apostólica? Porque ela era baseada nos ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos de Cristo passado para os apóstolos, e eles reproduziam para aquelas pessoas que ali estavam. Porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina que eles aprenderam de Cristo. Tudo que eles aprenderam de Jesus nos 3 anos e meio é o que eles reproduziu para a igreja primitiva e para os demais povos. O que ele aprendeu de Cristo, eles passaram para as demais. E também, claro, com o acréscimo da interpretação da lei, que a partir do momento que eles receberam o Espírito de Deus, eles tiveram iluminação para compreender ao que estava na lei de Moisés, provando tanto Cristo como a teologia do Velho Testamento, eles ensinavam na igreja. Nós vemos isso muito em Pedro, as citações que ele faz de Gênesis e de outras passagens, como Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus, ele citando Jó, Elias e outros no seu livro, mostrando a sua interpretação do Velho Testamento. Então, o ensinamento dos apóstolos e dos discípulos que estavam próximos dos apóstolos era um ensinamento dado à igreja. Aqui falei o acréscimo, o crescimento da igreja. Falei Atos 5,14, falei a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais. Como eu falei, foi algo espantoso, ia crescendo todos os dias. Capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esse termo crescia a palavra de Deus é um termo um pouco assim com dificuldade de interpretação, mas eu acredito que quando eles falam que crescia a palavra de Deus, era a expansão de expor a Bíblia. Eu acredito que é nesse sentido, da maneira que eles ensinavam a Bíblia. Porque crescer a palavra de Deus, eu acho que, se nós formos pegar assim, crescer no literal, não tem como crescer a palavra de Deus. Mas aqui eu acho que o sentido é esse. A exposição da Bíblia, a expansão da Bíblia no meio do povo, o crescimento do ensinamento, fez com que o número de pessoas, de discípulos, se multiplicava. Agora, no finalzinho, eu até fiz questão de frisar, quando ele fala que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você já parou para imaginar esses religiosos da época? Tudo aquilo que eles aprenderam, que eles acumularam de ensinamento da lei de Moisés, eles rejeitam e aceitam Cristo como Senhor, e ele coloca no plural sacerdotes, convertendo a fé em Cristo. Tudo porque poder do evangelho, poder da palavra de Deus. Ele fala, a arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho dos seus membros. Era o testemunho que eles davam da palavra de Deus e aquilo que Jesus fez na vida deles. Isso fazia com que a igreja crescia. A maneira que eles se portavam diante da palavra de Deus e do que Deus fez
despertou nas pessoas à sua volta o interesse de conhecer esse Cristo. E outra coisa muito interessante, que o temor de Deus no meio do povo de Deus era grande, e até entre pessoas não cristãs tinha temor. Se os irmãos observar no capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira tenta enganar a igreja do primeiro século com embromações de querer se promover, como eu falei no início, as pessoas que gostam de se promover em cima de uma mentira, e Deus lhes tira a vida ali naquele momento para fazer com que houvesse um temor entre o povo. Diz a Bíblia que caiu um temor sobre os santos e sobre os não crentes. Até os não crentes tiveram temor de Deus naquele momento. Ao ver o que Pedro falou, porque aquilo ocorreu, irmão, no meio de multidões. Tanto que aconteceu com Ananias, 3 horas depois que aconteceu com Safira, que eles morreram, e a Bíblia fala que o povo que não cristão teve temor de Deus. Eles passaram a ver diferente aquele povo. Aquele povo cristão ali, para eles, era um povo diferente. E se os irmãos observar, a Bíblia deixa claro, foi pelo que Pedro fez, pelo que Pedro falou, fez com que viesse temor sobre eles. Então, o que eu vejo do ensinamento da igreja primitiva para nós é: as pessoas não cristãs, irmão, têm que ver algo diferente em nós. Eles têm que nos ver diferente. Porque se nós somos igual eles vão falar: eu não preciso de mudança, ele é igual eu. Ele fala igual eu. Ele pratica as coisas que eu pratico. E ele não tem esse poder também sobrenatural desse espírito que eles falam que eles têm? Por que que eu vou lá? Agora, quando ele vê algo diferente em você, vê que você é parecido com Jesus Cristo, e parecido com Jesus Cristo, irmão, não é ter barba grande, cabelo grande, não, é das ações, é no interior, é ser humilde, manso, saber amar o próximo, amar quem nos maldiz. Eu acho interessante, irmão, eu estava observando a vida de Judas. É bem mais fácil ser igual Judas do que ser igual Jesus. É verdade ou não? É bem mais fácil, porém nós temos que ser igual Jesus e ainda mais Judas. Porque se os irmãos observar quando Judas traiu Jesus, irmão, Jesus não é hipócrita. Jesus pegou na mão dele e ele beijou e ele disse amigo. Jesus não chamou ele de amigo por hipocrisia. Jesus chamou ele de amigo porque Jesus sabia, sentia ele como amigo. Os irmãos estão compreendendo? Só que nós, a manifestação de Judas é bem maior em nós do que de Jesus. Nós não precisamos viver como Judas e agir como Judas. Mas também não precisamos de apedrejar o Judas. Podemos ser como Cristo, amando Judas, mesmo que somos traídos. Agora eu falo uma coisa, é fácil? Claro que não. Mas ser igreja é isso aí, irmãos. Ser igreja é isso. São as pequenas coisas que nós não vemos, como eu falei no início, que é cuidar de viúvo e de pobre, ajudar o necessitado, saber perdoar o irmão. E eu, já de antemão, eu falo, eu não concordo com essa fala dos cristãos. Eu perdoei, mas não convivo. Pô, então você não perdoou. Eu perdoei, mas não tenho obrigação de conviver com ele. Primeiro, é claro, ninguém tem obrigação de fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nem Deus obriga ninguém a fazer nada. Isso não existe, irmão. Perdão não é esquecimento. Perdão é lembrar do que ele me fez e isso não me machuca mais. Eu sei que ele me fez, mas eu não me importo, porque o que ele me fez já acabou. Os irmãos estão compreendendo? Ninguém fica sem memória porque você perdoou a pessoa. O que faz você não importar com aquilo é porque você perdoou. Então é como se não existisse. Mas você sabe que ele fez. Agora, não existe esse negócio de que eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Um dia desse aí eu ouvi uma dessas mulheres que prega aí e que cobra fortunas, falando que amar é diferente de gostar. Sabe o que é isso, irmão? Jogo de palavra para enrolar cristão. É jogo de palavras. Pessoas que ficam dando cambanhota com palavras e não sai do lugar. Você não sabe o que é cambanhota, que a pessoa fica virando, virando, virando e nunca sai do lugar para enrolar o povo. Para enrolar o povo. Ela falou assim: eu posso amar a todos e gostar de poucos. Que crente é esse? Que crente é esse? Se eu amo, eu consigo conviver com ele.
Se eu perdoei, eu consigo estar do lado dele. Os irmãos estão compreendendo? Não existe isso. Por exemplo, quando alguém. É a mesma coisa que Deus fez conosco. Quando alguém é indiciado por um crime, aí ele cumpriu a pena, ou se ele não cumpriu por advogado, ele pagou tudo, conseguiu ser absolvido no tribunal. Eles bateram o martelo que ele foi absolvido. Porém, ele foi absolvido, talvez por questão de dinheiro, outra coisa. Ou se ele cumpriu a pena e depois ele saiu, a ficha dele consta que ele não deve mais, a condicional desceu. Mas a ficha dele está lá, que ele fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Conosco é do mesmo jeito diante de Deus. O ato de justificação de Deus é assim. Ele colocou todas as nossas falhas na conta de Cristo. Porém, nós entendemos que nós devemos, mas ele nos perdoou. Quando nós perdoamos o nosso irmão, nós sabemos que ele tem uma capivara enorme conosco. Mas isso não conta mais. Isso não conta mais. Porque nós somos salvos. Então, nós precisamos ser notados sem vestir roupas de palhaço. Essa é a verdade. É como nós falamos no início. As pessoas veem nós. Quer um exemplo, irmãos? Quando Jesus compara os cristãos com sal, há várias aplicações do sal, talvez você já ouviu até que eu vou falar. Todo mundo fala o sal da sede, o sal dá sabor. E uma das coisas que eu gosto de falar que o sal dá sabor é que realmente, irmãos, o sal dá sabor. Mas é o sal que dá sabor no arroz, é o sal que dá sabor no feijão, mas o sal não pega gosto de nada. Os irmãos já reparou isso? O sal é que dá o gosto para as coisas. Só que tem uns cristãos que pegam gosto de tudo. Ele vai para o mundo e volta manchado igual o mundo. Onde ele vai, ele volta daquele jeito de lá. E ele que deveria dar sabor lá. Mas o que me chama a atenção no sal é que Jesus faz a comparação do sal e da luz. Se os irmãos observar, a luz é escandalosa. A luz, onde ela chega, ela aparece. Não que seja errado em questão do cristianismo aplicado ali no Sermão do Monte. Mas o sal, ele age, ele age oculto. Por exemplo, o que eu vou falar é para mostrar para os irmãos em relação ao que o nosso irmão Luiz falou. Quantos aqui já comeram uma carne temperada? Faz assim, Gamão. Boa, aquela carne boa. E você, da hora, você virou e falou assim: que sal gostoso. Alguém já falou isso? Qual a qualidade desse sal? Esse sal, ele é uma delícia. Alguém já falou? A carne está muito boa, não é isso? Nossa, que carne gostosa. Que delícia de carne. Assim é o cristão, é como o nosso irmão falou. Você é notado sem precisar de aparecer para ninguém. Você deixou o seu sabor, eles não falaram no seu nome, mas você deixou o seu sabor lá. Você fez a diferença. Assim é a igreja. A igreja primitiva era assim que eles trabalhavam. Tudo o que Cristo ensinou no Sermão do Monte, eles aprenderam. Tiveram dificuldade no início, mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles aprenderam. Aprenderam e aplicaram na igreja. Aquele Pedro, irmão, quando eu estava falando negócio de mudança, aquele Pedro que cortava a orelha de Malco, que tentou cortar o pescoço e por alguma razão cortou a orelha, ele depois apanhou. No capítulo 4 e 5 de Atos, e diz a Bíblia que ele voltou alegre por ser digno de apanhar pelo nome de Cristo. O mesmo Pedrão lá que tinha uma espada, já nessa época já não tinha espada mais, porque ele converteu, ele mudou. Então ele virou sal, sal que dá sabor e não que pega sabor. Aí ele apanhou e não revidou. E voltou alegre por apanhar. Hoje, uma crítica que dá em nós já queremos entregar ao ministério. Falaram que eu sou feio. Ué, ou pode ser verdade ou pode ser mentira. Por exemplo, se falar que você é feio e você não é, para que você vai importar? Agora, se você vai importar também por quê? Não estou entendendo? Não tem necessidade dessas coisas. Ó, igual, por exemplo, eu tenho orelha aberta. Ele é orelhudo. Ué, das duas coisas, uma. É verdade? Por que eu tenho que apelar? Se é mentira, eu também não tenho que apelar. É só uma constatação. Minha orelha é aberta e acabou. Aí eu vou parar de ir na igreja porque alguém falou que minha orelha é aberta. Eu vou tirar o terno e nunca mais vou pregar. Esses obreiros feitos no micro-ondas. Obreiros feitos no micro-ondas. E crentes assim também. Agora, por quê? Quando a igreja, irmãos, é aplicada aos ensinamentos bíblicos, o que são os ensinamentos dos apóstolos hoje para nós? A Bíblia. Os ensinamentos do Novo Testamento que são doutrina para a igreja.
Isso são os ensinamentos dos apóstolos para nós. Quando isso é aplicado na igreja da maneira correta, dando substância para o povo vai formar um caráter bom, um caráter duro, duro no sentido assim de não mudar por qualquer outro vento de doutrina. Eles vão ter sustentação na presença do Senhor. Isso é o trabalho da igreja. Aí o pastor mostra aqui que esses homens viram algo diferente, esses sacerdotes, que era alguém tão apegado à lei, e eles mudaram. Mudaram por quê? Porque viu a presença de Deus. Aí ele fala assim, ó, que a arma usada pela igreja era o testemunho. Aí vai dizer, os motivos do crescimento foi perseverar na doutrina dos apóstolos. Como já disse, essa doutrina foram os ensinamentos de Cristo. Eu creio que de primeira mão os ensinamentos de Cristo, que dos 3 anos que eles passaram com Cristo, e, claro, as interpretações dadas pelo Espírito de Deus do Velho Testamento, tanto da lei como dos profetas e dos salmos. Perseverar, irmão, na doutrina é não abandonar os verdadeiros ensinamentos por nada. Hoje nós estamos vivendo, como Paulo fala em Efésios, eu gosto até de, vou até ler, irmãos, porque eu não suporto hoje em dia que, na verdade, boa parte dos cristãos nem sabe o significado dos dons ministeriais. Aí, se ele não sabe o significado nem dos dons ministeriais, como que ele vai entender o restante? E o que eu mais vejo são as pessoas citar esse versículo, Efésios 4:11, que fala assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, apóstolo quer dizer enviado, apo quer dizer tirar para longe, e apóstolo antigamente era o nome de um navio, depois virou o nome do comandante do navio. Jesus aproveitou a ocasião da palavra grega e deu o nome daquelas pessoas que ele estaria enviando como apóstolos. Apóstolos existiam os 12, apóstolos de Cristo. Esse apóstolo aqui, irmão, seria o missionário. O missionário, que é o enviado, é esse mesmo apóstolo. E isso aqui não é cargo, fica claro para os irmãos, isso aqui é ministério. Por exemplo, eu posso ter o ministério apostólico e não ter título algum. A Assembleia de Deus adotou o pastor e o evangelista como cargo. É um ministério e também é cargo. Existem igrejas que adotaram presbíteros somente como cargo. Outros até ancião, bispo. A igreja anglicana, devido os puritanos aboliu o bispado, porque eles começaram a voltar ao papado, aí eles aboliram o bispado. E bispo também significa simplesmente supervisor. Mas apóstolo quer dizer, esse apóstolo é o missionário. Aí ele fala, profeta é o intérprete da palavra de Deus, nada tem a ver com assim diz o Senhor. Profeta no Novo Testamento é quem interpretava a Bíblia e quem aconselhava. É só ir lá em Atos, capítulo 15, versículo 32, que os irmãos vão ver isso. Profeta era um conselheiro da igreja e o intérprete da Bíblia, em uma ocasião que o povo precisava. Outros para evangelista, aquele que é enviado para pregar. Outros para pastores, irmão sabe que é o que pastoreia, e mestre é o ensinador. Qual a diferença do ensinador, que é o mestre, para o profeta? O mestre é aquele que explica a Bíblia de maneira exegética. Vai pegar a Bíblia no seu contexto histórico, político e o seu contexto imediato ou o contexto longe e explicar a Bíblia. Eu vou simplificar. Talvez explicar a Bíblia versículo por versículo, tirar realmente o que o escritor bíblico quis passar com aquela passagem. E o profeta é aquele que interpreta a Bíblia dando aplicações na necessidade que a pessoa precisa. Por isso que eu sempre digo, o mestre e o profeta não podem separar um do outro, que tem momento que você vai estudar a Bíblia e é o mestre, mas na hora de anunciar para o povo de Deus, temos que ser profeta. Vamos ali aplicar a palavra de Deus, mas na necessidade do povo e não aquilo que eu acho que tem que ser. Aí ele vai e mostra para quê? Ele fala ó, que tudo isso, esses 5 são dados para com vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induze ao erro. Por que que hoje em dia tem muitos crentes sem estrutura e sendo induzidos ao erro? Porque os obreiros não ensinam a Bíblia.
não está buscando o aperfeiçoamento dos santos. Sabe por quê? Porque para buscar o aperfeiçoamento dos santos tem que pregar a verdade. E pregar a verdade às vezes, o povo não quer ouvir. E quem não quer ouvir muda de igreja, não muda de vida, mas muda de igreja. E então é complicado. Aí eu entendo, eu não vou falar que eu não vou ser hipócrita. Pastor nenhum quer perder membro, eu já pastorei igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que pastoreia igreja. Você tem aquele crente que te dá trabalho, aquele ruim, mas você ainda quer ter o pastor Jones, que pastoreia igreja. Tem aquele crente que ele é ruim, mas você não quer que ele saia, você quer que ele fique ali mesmo porque ele é ruim. Você quer que ele fique. Então, eu sei que perder crente não é bom, irmão, mas quando você aplica para o aperfeiçoamento, você tem que falar a verdade. Por exemplo, o crente chega perto de você e fala assim: Ah, pastor, todo mundo bebe, eu posso beber? Aí você vai fazer, já que todo mundo bebe, bebe então. Ué. Aí você fala, não, não pode, aí vai e começa a citar a Bíblia, fora do contexto. Agora, se nós temos conhecimento de não ouvir ele, depois vamos mostrar o contexto que ele está ensinando. Ou então ele começa a inventar coisa para poder fazer. Como eu já vi, irmão, crente que mudou de igreja e exagerado, porque eles não podiam ter relação sexual porque não era casado. Aí preferiu mudar de igreja, porque outra igreja aceita. E o pastor fez mais do que certo de ensinar o correto. Não pode. Se vocês não são casados, vocês têm que casar e aí vocês batizam e viram membro. Ou então volta à comunhão da igreja. Mas eu conheço igreja que deixa. E sabe qual é a desculpa deles? A ceia é do Senhor, não minha. É assim que falam. Ainda sendo assim, Judas era o traidor e ele tomou ceia. Primeira coisa, Judas ainda não havia traído. E outra, Judas não tomou ceia. Os irmãos, se os irmãos lerem lá, Judas não tomou ceia. Judas participou da Páscoa. Ceia foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Judas participou da Páscoa e não da ceia. Os irmãos estão compreendendo? Só que o povo, para justo e outra coisa. Que Jesus poderia ter dito, você não pode participar. Bom, as pessoas querem aproveitar uma coisa para dar a interpretação dele para justificar o erro de outro. E essas coisas não existem. Então, se quer o aperfeiçoamento do santo, tem que ser ensinando a Bíblia. E fala o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Porque quando as pessoas eles buscam aperfeiçoar, porque os irmãos observar, são santos. Santos por quê? Porque são separados para Deus, Deus escolheu, mas não são perfeitos. Então estão caminhando para a perfeição através do ensinamento da Bíblia e subjugado por esse ensinamento dado por esses líderes, para que eles venham a ter desempenho no serviço da obra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o quê? A igreja. Então, para que os obreiros são dados à igreja? Para cuidar do ensinamento, para que o povo cresça na presença de Deus e esse serviço venha desempenhar para que o corpo cresça e seja edificado, e o corpo é a igreja. Então, o doutrina dos apóstolos é isso, é o ensinamento correto das escrituras. Esse é o ensinamento dos apóstolos. Aí ele mostra mais. Perseverava na comunhão e no partir do pão. Para quem não sabe, essa comunhão aqui tem a ver com a festa chamada Festa Ágape, ou Festa do Amor. Ela ocorria alguns momentos antes da Santa Ceia. Por isso que o apóstolo Paulo ele condena as pessoas que faziam mau uso dessa festa, com indiferença com os irmãos, com contenda com os irmãos, e depois sentavam na mesa da ceia como que nada aconteceu. E eu creio que todos aqui já ouviram, como eu costumo dizer, eu sou assembleiano e eu falo da Assembleia. Na Assembleia eles faziam terrorismo com a Santa Ceia. Se você tomar a ceia em pecado, Deus vai tratar com você. Aí eu já vi até história que, sinceramente, eu não acredito. Que uma vez um irmão comeu pão e aquele pão parece que virou um pedaço de ferro quente que furou as tripas dele. Outro diz que deu uma úlcera no irmão porque ele tomou a ceia indignamente. Já deu até câncer com esse pão da Santa Ceia, que o povo tomou porque tomou indignamente. Tomar a ceia indignamente, irmãos, Jesus interpreta, o apóstolo Paulo, melhor dizendo. Ele fala de tomar a ceia indigno, é tomar não discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo
Não é o pão que nós pegamos e falamos, isto é o meu corpo que é partido por vós. O corpo de Cristo ali não sendo discernido é a igreja. Esse era o corpo de Cristo. É só você ler. Se quer compreender o texto da ceia, lê a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo fala: chegou o meu conhecimento através da família de Cloe, que há dissensão entre vós. E é bem provável que aconteça dissensão para que os verdadeiros cristãos se manifestem. Aí ele fala: vocês querem que eu vos louvo, porém eu não vos louvo, porque vocês não ajuntam para a glória de Deus, e sim se ajuntam para a perdição. Aí ele começa falando: olha, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite, foi traído, tomou o pão, e tentando graça, partiu e disse: é meu corpo que é partido por vós. Ele fala semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento do meu sangue. Os irmãos conhecem o texto. E mais à frente ele vai e fala que quem come e bebe desse corpo dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele fala: examina, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba come desse pão e beba desse cálice. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e repreendidos pelo Senhor. Ou seja, quando eu participo da ceia, não discernindo o corpo do Senhor, é quando eu participo da ceia em contenda com meu irmão. É claro, se eu cometi um pecado, irmão, seja o pecado que for, como eu já falei em várias aulas, pecado não tem peso e não tem cheiro e não tem tamanho. Pecado é pecado. Existem pecados que trazem consequências que afetam outras pessoas. Esse pecado, por trazer consequências, às vezes ele precisa de uma disciplina mais dura. Mas o mesmo pecado, irmão, do adultério, que é um dos que traz consequências desastrosas, ele leva para o inferno do mesmo jeito que o pecado de falar mal da vida dos outros leva para o inferno. E o pecado de levantar falso testemunho está na mesma lista dos 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Então, o que eu quero dizer é, a pessoa cometeu um pecado e ele consertou o pecado, Deus perdoa, irmão, na hora, não perdoa a prestação. Agora, é claro, se o pecado dele acaba a disciplina, não vai participar da ceia. Mas uma coisa a Assembleia de Deus tem esse besteira, aqui para mim é uma besteira, fazer perder tempo. Quem cometeu algum pecado, vem aqui na frente e pede perdão. Aí vai aquelas pessoas que. Tinha uma irmã lá no Brasil que todo mês ela ia. Todo mês ela ia lá na frente. Aí chega, eu quero pedir perdão aos irmãos. Mas nós não sabemos o que ela fez e nem nada. Mas todo mês era uma coisa. Digamos, eu quero pedir perdão aos irmãos aqui porque eu sou linguarudo. Aí no mês que vem eu penso de novo que eu sou linguarudo. Irmãos, eu não mudo. O tempo todo eu vou ficar falando mal da vida dos outros. Então eu preciso de reaver essas coisas e mudar. Então não adianta ficar indo na frente e pedir perdão de boca para fora. Perdão, discernir o corpo, quando os irmãos observam, o apóstolo Paulo deixa claro que houve uma contenda entre alguns irmãos e aqueles que eram mais ricos eram os que levavam as coisas para a festa. Aqueles que eram pobres, eles participavam de acordo com o que provia as pessoas mais ricas. É igual se nós formos fazer o Thanksgiving aqui. Aí vamos supor, estamos numa igreja que acabou de chegar um monte de gente do Brasil sem condição financeira. Nós que estamos aqui mais tempo de condição financeira, vamos prover na mesa. Os irmãos estão compreendendo? Era assim que ocorria na festa ágape. O povo provia na mesa para os menos necessitados, os desprovidos de condição financeira. Então eles se assentavam e todos juntos comiam e bebiam igualmente. Mas chegou um momento que quem tinha criou problema com quem não tinha e pensou: eu vou levar minha comida e você que fica sem comer, que eu não estou nem aí. Você fica sem comer pão, sem beber o suco de uva, eu não estou importando, meu querido. Eu quero é que eu coma e você não estou nem aí. É assim que eles pensavam. Porém, aí ficavam alguns ali que levavam para beber o vinho, na verdade era vinho. Porém, para se beber vinho naquela época e ficar bêbado tinha que ser muito vinho, porque o vinho não tinha muito álcool. Então eles bebiam tanto que ficava bêbado. Isso é para os irmãos entender que talvez era vinho que dava para até 10, 15 pessoas beberem e somente um camarada bebia, porque ele criou problema com 15 pessoas. E aí fala, eu que vou beber meu vinho, vou comer o meu pão com toda a minha carne. E o resto aí que eu não tô nem com ele. Aí depois ele ia participar da ceia normalmente. Não, tá normal. Vocês estão compreendendo? Isso é comunhão. A comunhão que está falando dessa festa. E comunhão, irmão, não quer dizer que nós vamos todo mundo pensar igual. Quer dizer que nós todo mundo vamos ter o mesmo propósito na casa do Senhor. Isso é comunhão. Por exemplo, eu sou indivíduo
Eu sou diferente de você, nós vamos pensar diferente, mas o nosso propósito na casa de Deus tem que ser o mesmo. Nós temos que ter o mesmo propósito. Então, esse povo que na comunhão, eles não viviam bem, mas na hora do partir do pão, que aqui possivelmente está falando da ceia, eles queriam cear tranquilo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo, depois coma desse pão. Ou seja, vê se realmente você está bem. Se você observou o corpo de Cristo, que é o seu irmão, e se você está em comunhão com ele para que você toma e coma desse pão e beba desse cálice. É isso que o apóstolo Paulo está me ensinando. Então, perseverava na comunhão, ou seja, aquela festa de sempre estarem unidos com um só propósito, e a igreja caminhava. E no partir do pão, que era a ceia do Senhor. Nas orações, que é esse particular que nós temos com Deus individualmente, mas aqui possivelmente eram orações coletivas nas casas de igreja. E alguns ainda frequentavam o templo. Se os irmãos observar, eles continuaram com o costume de ir ao templo orar. O templo era o local de oração e de adoração, enquanto as sinagogas eram o local de estudar a palavra de Deus. Porém, depois do capítulo 3 de Atos, nós vamos ver que eles tiveram muita preocupação de orar em casas e não mais no templo, após perseguir esses sacerdotes converterem. O povo do Sinédrio está sempre perseguindo os crentes, e então eles tiveram muita dificuldade a partir do capítulo 8, o capítulo 9, até que o apóstolo Paulo se converte, e dali para frente a dispersão de muitos judeus. Então nós vemos a dificuldade de eles começarem a orar em casa, porém sempre estavam orando. E possuíam muito temor. Temor quer dizer, irmãos, reverência em louvor a Deus. Isso é temor. Quando nós entendemos que Deus ele é soberano, ele está acima de nós, e nós sempre lhe rendemos respeito em adoração. Isso é reverência. Hoje em dia eu vejo uma vergonha em muitos hinos e alguns crentes que eles acham que eles é acima de Abraão, porque Deus chamou Abraão de amigo, e Abraão se referia a Deus como o Altíssimo ou El Shaddai, o Todo-Poderoso. E esse chama Deus de você, de colega, não sei mais o quê. E o próprio Jesus, quando ensinou a oração, modelo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O interessante é que Jesus ele tira aquele medo que os judeus tinham de pronunciar o nome de Deus e chama Deus de Pai e nos ensina a chamar. Porém, mesmo ele tirando aquele medo, ele deixa bem claro para nós que vocês não precisam ter medo de pronunciar o nome de Deus e de chamar ele de Pai, mas tenha respeito, que ele fala: santificado é o teu nome. Aí nós achamos os camaradas aí que quer chamar Deus de você. E nos hinos, irmãos, que é uma vergonha, um hino ruim, que fala que Jesus é você, e é um monte de coisa. Então, possuíam temor, esse temor, como eu falei, esse respeito, essa dedicação a reconhecer a soberania de Deus. E muitos sinais e maravilhas se faziam no meio do povo. Bom, o milagre, eu não vou falar aquela coisa normal e costumeira, mas era algo visível no meio do povo. Eu falo porque tem uma época atrás aí que eu ouvi uma pessoa falar que na época do movimento aqui da igreja em Boston, aqui nos Estados Unidos, eu ainda estava no Brasil, que manifestações angelicais era coisa natural aqui. E eu não creio que as coisas de Deus são naturais, as coisas de Deus são sobrenaturais. Todas as coisas de Deus são sobrenaturais. Andar sobre água é sobrenatural. Um pedaço de ferro, que é um machado, flutuar é sobrenatural. Um mar se abrir é sobrenatural. Pão cair do céu por 40 anos é sobrenatural. Por exemplo, no dia do descanso da terra, eles plantavam até no sexto ano. O sétimo ano a terra descansava, no oitavo eles plantavam, e mesmo assim Deus provia do sexto até o fim do oitavo ano para eles comer. Isso é sobrenatural, isso não é natural. Não estão compreendendo? Um homem sonhar e esquecer o sonho, e Deus revelar o sonho e a interpretação do sonho, sobrenatural. Não existe natural com Deus. Natural é o que eu consigo fazer. Eu planto, Deus dá crescimento. Plantar é natural, crescer é sobrenatural. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 3, que o tempo do crescimento é o tempo que Deus dá. Talvez no português nós temos dificuldade de ver, mas no hebraico e no grego nós vemos, até no inglês dá para se ver. Que lá no inglês, se você for lá, vai estar escrito que há um tempo para tudo, há um time.
E há tempo para todos os propósitos. A palavra tempo para propósito lá está ligada à palavra season, que quer dizer uma temporada. É algo que Deus descreve. E no hebraico, no grego, há um cronos. Cronos é tempo do relógio normal, o tempo que passa normal, como se fosse contado 24 horas. E há um kairos. Kairos é um tempo indeterminado, é aquilo que Deus faz. Então, no nosso português, tempo é tempo, fica difícil ali no Eclesiastes. Mas quando nós entendemos um pouco do hebraico, até mesmo do inglês, fica mais fácil de entender o que o escritor bíblico quis falar. Então, irmãos, as coisas de Deus, as maravilhas, os milagres, são sobrenaturais. E o interessante é que o mesmo Deus que ressuscita morto, que fez maravilhas extraordinárias, é o mesmo Deus que curou uma mulher de uma febre. Então, para Deus, milagre é milagre. Dor de cabeça que foi curada é milagre e o paralítico andou é milagre. Que tem pessoas que falam assim, isso orou para dor de cabeça, mas o fulano de tal hora para paralítico andar. Deus podia pegar a dor de cabeça que estava naquela pessoa e colocar no que está reclamando para ver se vai ser bom. Porque milagre é milagre, irmãos. Então, coisas de Deus são sobrenaturais. E por último, muita alegria e sinceridade, ou singeleza de coração, dependendo com as Bíblias. Alegria e sinceridade, irmãos, é coisa que hoje em dia falta no povo de Deus. Nós vamos ficar por aqui e na próxima nós continuamos. Quando eu falei que a alegria falta no povo de Deus, irmãos, se os irmãos observar o Salmo 100, Salmo 100 é um salmo que fala de culto. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todo o nosso culto. E fala, e servir. A palavra servir ali está relacionada a culto. Ao Senhor com alegria. Se nós saímos de nossa casa para ir à casa de Deus, onde nós reunimos com os demais irmãos que formamos o corpo e não fazemos com alegria, não estamos prestando um culto a Deus. Culto tem que ser um culto alegre. Não estou dizendo que tem que ser só culto de pulação. Alegria no coração. Você está ali com o coração aberto para Deus em alegria. Esqueceu dos problemas e colocou esse tempo meu com Deus. Então, esse era o propósito do povo. Ou nós imaginamos que eles não tinham problemas. Eles tinham problemas igual nós. Mas quando eles se reuniam, era com alegria e com um coração sincero, voltado para um culto. Por isso a igreja crescia, irmãos. A igreja crescia. Hoje nós batemos ponto na igreja. Batemos ponto na igreja. Todo mundo aqui trabalha cansado. Eu trabalho em construção, irmão, então é cansativo. Nós cansamos bastante. Hoje eu já trabalho menos, eu não trabalho mais do que 8 horas por dia. Trabalho 8 horas, mas às vezes trabalho longe, então eu chego em casa cansado. Eu tenho que ter um devocional meu com Deus e tudo. Tem que ir à casa do Senhor. Nós vamos à casa do Senhor, então temos que ir com alegria, não por obrigação, para bater cartão, simplesmente porque se eu não for, o pastor vai ligar e tal. Não, eu vou porque eu sirvo ao Senhor. E eu tenho um coração voltado às coisas de Deus. Então nós temos que pensar assim a igreja cresce. Agora, se formos para a igreja por ir, às vezes nós vamos ter um aglomerado de pessoas que a igreja parece que cresceu, porque quando se aglomera muita gente na igreja, é tendência nossa, como líder, ficar à vontade e falar: a minha igreja está crescendo. Na verdade, não está. Ela está simplesmente tendo um grupo de pessoas entrando lá, como diz nosso irmão Wilson até fez esse camão, que eu acho que é no sentido de inchar. Ela inchou, mas não cresceu. Crescer é como nós vimos aqui. Bíblia, poder de Deus, coração voltado, povo que ama e ir para a igreja com alegria para cultuar. Isso é crescimento na igreja. Amém? Deus é Cristo abençoe os irmãos. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos, se os irmãos observar, os irmãos receberam a apostila? Ou ainda não, está só em PDF. Mas no final, eu acredito que a apostila dos irmãos deve chegar no percurso de semana. No final da apostila, se os irmãos até na que está em PDF, vai ver, há um questionário de 20 questões. Gostaria que os irmãos respondessem as 5 primeiras questões para mim, para nós corrigirmos na próxima aula. O pastor pede para avisar que essa matéria terá prova, e a prova vai ser tirada do questionário. E vai ser 5 questões, não vai ser as 20, os irmãos podem ficar tranquilos, mas os irmãos precisam de estudar as 20, porque nós não sabemos quais são as questões que irão cair. Então, os irmãos respondem as 5 primeiras, e se os irmãos puderem responder tudo, seria bom, que é o que está na apostila. Então, os irmãos vão responder assim primeiro, nós corrigimos, e a prova será baseada nesse questionário com 5 perguntas apenas. Então, 5 perguntas, tá, como diz o pastor, tá com uma mão com açúcar para poder fazer. Que eu já fiz prova, irmão, não estou falando sério, no seminário de 4, 5 folhas. As provas, nossa, no seminário eu fiz tinha 5 folhas.
Então, tá mamão com açúcar. Amém? Gostaria de pedir ao nosso irmão Wilson para estar agradecendo ao Senhor, finalizando a Amém. nossa aula nessa noite. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa matéria que se iniciou, por todas as explicações que foram dadas aqui, Senhor. Ajude-nos, meu Pai, a memorizar e botar tudo em prática, Senhor. Que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada de descanso, que a semana seja abençoada também. Guarda-nos, Senhor, livre de todo mal. Abençoa, Senhor, o irmão Kleber. Abençoa, Senhor, o pastor Luiz Prestes, a sua família, Senhor, guarda-o e dê tudo aquilo que o coração dele deseja, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, todos ficam na paz do Senhor. Tenham uma excelente noite. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Amém.